Bem-vindo ao Electrified. Eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Um rápido agradecimento aos meus mais novos apoiadores, Morgan e Tamir H. Obrigado por escolherem apoiar o canal. Tenho certeza de que muitos já viram. O primeiro Tesla Semi saiu oficialmente da linha de produção em escala na fábrica da Tesla Semi em Nevada. E infelizmente para nós, só a Tesla consegue colocar 2 veículos em produção oficial, enquanto nós, como clientes, ainda não sabemos os detalhes dos preços. Mas como Elon acabou de nos dizer na teleconferência do primeiro trimestre, devemos esperar que a produção inicial do Cybercab e do Semi seja muito lenta, mas depois aumente e se torne exponencial até o final deste ano e, com certeza, no próximo ano. E considerando essa taxa de produção lenta nos primeiros dias, muitos desses veículos dessas novas linhas ainda irão para clientes para programas piloto e testes de certa forma. Mas a questão do preço, isso claramente é um modelo de negócio entre empresas para a Tesla, então eles não precisam ter preços públicos para pessoas como nós, pelo menos não tão cedo. Os únicos dados reais que vimos vieram do Electrek, que conseguiu um orçamento para um cliente comprovando isso. O Tesla Semi de longo alcance estava com o preço de $290 mil antes das taxas de destino e impostos. Isso está alinhado com o que vimos no programa HVIP que cobrimos antes, de que o Tesla Semi de alcance padrão custaria cerca de $260 mil. Esse tem cerca de 325 milhas de autonomia, e aproximadamente $300 mil para o de longo alcance com 500 milhas. Só para dar um contexto, os dados da CARB mostram que o custo médio de um caminhão classe 8 de emissão zero foi de $435 mil em 2024. E não podemos esquecer que muitos compradores de frotas na Califórnia podem receber incentivos bem acima de $100 mil por cada compra do Tesla Semi através desse programa HVIP. E não, isso não é em todo o país, mas claro, para começar, a Califórnia será um mercado-chave. Sim, há outros incentivos no país, mas a maioria fica bem abaixo dos 6 dígitos. Sabemos que o objetivo é produzir 50 mil unidades do Tesla Semi por ano nessa nova fábrica. Mas para o restante deste ano, se eles conseguirem produzir mais de 1.000 pessoalmente, eu ficaria impressionado com esse número. Então, apesar do que Elon disse, não estou esperando nada exponencial da linha de caminhões Tesla até bem dentro de 2027. E eu tenho que dizer, não posso acreditar que já se passaram 9 anos desde que o Tesla Semi foi apresentado. E só por diversão, vamos relembrar o que foi dito na época. E a produção começa 2019. Então, se você pedir agora, recebe o caminhão em 2 anos. Certo? É um pouco aspiracional, como sempre, mas dizem que antes tarde do que nunca. Mas falando sério, eu realmente acredito que uma das coisas mais subestimadas na Tesla serão os caminhões autônomos. Acho que ainda vai levar alguns anos até isso se tornar realmente comum. Mas uma curiosidade do Trucking.org, em 2024, isso só nos Estados Unidos. A conta do frete rodoviário do país foi estimada em $106 bilhões em receita bruta de frete, e isso só com remessas primárias. Considerando as flutuações anuais, podemos chamar isso de mercado de $1 trilhão. E esse mercado específico é o que os empresários chamariam de Oceano Azul, ou seja, há pouquíssima concorrência e está pronto para ser explorado. E como todos sabemos, Bill Gates e muitos outros ao longo dos anos disseram que a Tesla nunca chegaria a esse ponto. E bem, eles realmente conseguiram. Então é realmente um marco enorme. Heinrich Zehn, que acompanha essa história de perto como poucos, acabou de dizer o seguinte: pode de fato ser para a produção das baterias 4680. Acho que eles podem iniciar a linha de produção do Tesla Semi, trazendo as células 4680, mas acho que há uma boa chance de que isso seja para a produção de baterias, produção de células de bateria e depois produção dos packs de bateria. E ele apresentou outras evidências no vídeo, mas o ponto é, vamos ficar de olho na produção das células 4680 na nova fábrica do Tesla Semi. E esse seria o terceiro local, além de Fremont e Giga Texas, o que, claro, ajudaria a agilizar a produção, sem precisar trazer essas células de Fremont ou Austin. E parte do motivo pelo qual eu gosto de cobrir notícias assim é porque você vai lembrar de coisas como essa. 2023, produção de baterias 4680 vai expandir na Giga Nevada. E isso não seria apenas uma linha piloto, mas sim para 100 gigawatts-hora anuais de células de bateria 4680. Então depois disso, a Tesla mudou seu foco para as 4680 em Austin e continuou a linha piloto em Fremont. Mas agora, com o Semi pronto para expandir a produção, talvez seja a hora das células 4680 em Nevada, especialmente na fábrica do Tesla Semi. E a Tesla registrou a marca, o Tesla Base Charger.
Recebemos apenas um carregador de bateria para caminhões semi-elétricos, serviços de estação de carregamento e recarga de baterias e acumuladores para semi-pesados elétricos. E nesse contexto, acredito que acumuladores é apenas uma formulação ampla no registro da marca para a bateria recarregável do Tesla Semi. E isso foi registrado apenas no início de abril, então provavelmente é algo para frotas e depósitos terem em sua base. Certo, pessoal, acabamos de receber o relatório mais recente do ITRC. Somente com os dados do primeiro trimestre deste ano, houve 780 violações nos primeiros 3 meses do ano, resultando em quase 140 milhões de notificações às vítimas. Casos de roubo de identidade são só um dos motivos pelos quais apoio tanto o Delete Me, patrocinador deste vídeo. Usar esses patrocinadores é a melhor forma de apoiar o canal. Mas quando se trata do Delete Me, uma vez que suas informações estão disponíveis, esses golpistas correm direto para esses sites de busca de pessoas para completar o resto das informações. E é aí que o Delete Me entra em ação. Eles removem suas informações pessoais desses sites de busca de pessoas, e fazem isso a cada trimestre porque novos sites continuam surgindo. Recebi ontem meu 16º relatório do Delete Me, e quero compartilhar os números, pois eles falam por si. Só no último trimestre, o Delete Me revisou 1.859 registros em meu nome. Encontrou minhas informações em 6 sites diferentes de busca de pessoas, e eles estão com remoções em andamento em todos eles neste momento. E um único site estava expondo meu nome, minha idade, endereços antigos, minha profissão, contas de redes sociais, fotos, tudo isso. E só com o trabalho que fizeram neste trimestre, o Delete Me poupou cerca de 160 horas que eu teria gasto ligando para esses sites um por um. E podemos concordar que nenhum de nós vai fazer esse trabalho sozinho? O Delete Me é uma empresa americana, é só isso que eles fazem. Eles possuem ótimas avaliações no Trustpilot que não podem ser manipuladas. Então, se você quiser apoiar o Electrified e, mais importante, proteger sua família, acesse joindeleteme.com Electrified para obter 20% de desconto usando meu código Electrified, que está no link abaixo, ou usando o QR Code na tela. Algo nesse vídeo do Cybercabs que foi compartilhado outro dia gerou muita especulação sobre as rodas, a carroceria do Cybercab e o que está acontecendo. E eu vi muita desinformação por aí, então só quero esclarecer as coisas. Para começar, vi muita gente argumentando que como as rodas traseiras são maiores, especificamente 21 polegadas, e as dianteiras são 18, isso significa que tem que ser um veículo com tração traseira, mas isso não é verdade. O Cybercab é um veículo com tração dianteira. Brian do Futurasa, cujo canal é absurdamente subestimado na minha opinião, acabou de receber Joe Tetmeier no canal. Alguns perguntam, é tração traseira, dianteira ou nas 4 rodas? E sei que você já falou bastante sobre isso. Você conversou com alguns engenheiros desse projeto há menos de 1 ano, mas já faz bastante tempo. Mas é um veículo com tração dianteira. E isso faz parte da carroceria e do processo unbox, que a parte dianteira do carro, esse subconjunto, tem tudo nele. Tem a unidade de tração, tem o sistema de resfriamento, tudo. Então, quando é parafusado ao resto do carro, já está pronto. Você não precisa ter fios indo para a traseira, não precisa de eixos de transmissão, não precisa de linhas de freio ou nada disso. Está tudo ali na frente. As rodas traseiras maiores são de liga de alumínio, tornando-as mais leves, enquanto as dianteiras menores são de aço. E Lars no Monroe Live disse que o principal motivo para essa escolha de design foi a menor resistência ao rolamento. E as rodas de aço na frente vão ter um custo menor, mas serão mais duráveis para coisas como buracos. Mas dependendo de como você pergunta, até mesmo algo como o Rock pode te dizer que o Cybercab é tração traseira. Mas, novamente, isso não é verdade. E como o Joe disse, quase tudo, o motor, o sistema de climatização, o sistema de refrigeração, a computação, a eletrônica, todo esse peso está acomodado naquele módulo na frente. Então, a frente do Cybercab carrega muito desse peso. Isso significa que os pneus dianteiros menores, com rodas de aço, precisarão ser trocados com mais frequência do que os traseiros maiores, com rodas de liga de alumínio. Estas últimas, de novo, são mais caras. Era isso que eu queria dizer. É a primeira vez que a Tesla fará um veículo com tração dianteira. Principalmente, eles só fizeram veículos com tração integral ou traseira. E dado o peso e o perfil das rodas do Cybercab, ele deve ser realmente superior na neve. Pelo menos quando se trata de opções que ficam aquém de algo com tração integral. Então pense na frenagem regenerativa. Ela vai atuar nas rodas dianteiras. Então, todo esse peso sobre essa parte do veículo significa que a força de desaceleração é um pouco mais firme, e as rodas traseiras derraparem ou saírem de traseira, como acontece em um carro com tração traseira, seria menos provável de acontecer. Sinceramente, ainda temos um tempo até nos preocuparmos com o desempenho do Cybercab na neve.
Por ora, a Tesla pode usar o Model X em climas frios, se quiser. Acho que isso introduz bem o que Joe Justice falou recentemente sobre o Cybercab. Então você esperaria que a melhor peça fosse a que não existe, que o sistema de resfriamento seria muito mais fino, muito menor no Cybercab, mas não é. Ele é muito maior. Isso não é só fluido de limpador. Minha teoria é que ele tem várias funções como a Tesla costuma experimentar. Também está circulando por partes do pacote de baterias e por partes da eletrônica. Então, por quê? É um data center. Quando esse carro não está sendo chamado para serviço de táxi, ou mesmo quando está, mas não está usando 100% ou 80% da sua capacidade de processamento disponível, é muito provável. Vai estar fazendo o máximo de processamento útil possível. E quando você pensa na arquitetura de um data center, é exatamente isso. Um data center é como um carro de corrida cheio de wafers de silício em vez de baterias e motores elétricos. Portanto, quando ocorre o oposto de uma corrida, o Cybercab seria esperado o mínimo de refrigeração. O fato de haver esse enorme reservatório aqui nos faz pensar que, muito provavelmente, ela está sendo projetada como um data center sobre rodas, mesmo nesses protótipos. Bem, é bem diferente. Existe um subchassi dianteiro na fabricação tradicional. E aqui, a dianteira, o que seria considerado um subchassi dianteiro, tem muito mais do carro nela. A peça na parte de baixo é muito maior, muito mais larga e muito mais longa do que era no passado. E essa gigafundição é diferente das anteriores, pois é muito mais aberta. É como uma tampa com a parte de baixo oca, que tem sido o objetivo há muito tempo. Um carrinho de brinquedo geralmente é feito para que possa ser encaixado como um vaso de flores ou fechado como uma concha. E como um carrinho de controle remoto, muitas vezes a carroceria que continua com o visual de carro de corrida é, na maioria das vezes, uma única peça de Lexan ou algum tipo de plástico que fica por cima. Isso está muito mais próximo disso do que qualquer carro já esteve antes. O subchassi dianteiro geralmente é muito menor para que ele possa ser colocado na estrutura, mas a estrutura não é nem de longe tão aberta assim. Essa peça fundida está ficando muito mais parecida com a parte de cima de um carrinho de controle remoto ou de brinquedo de metal. E, como resultado, esse subchassi é muito maior. Eles estão quase do mesmo tamanho nessa foto, enquanto o subconjunto dianteiro, o subchassi dianteiro de antes, era talvez metade desse tamanho. Isso é parte do motivo pelo qual é difícil ter tantos componentes no mesmo lugar, porque o tamanho desse módulo, desse conjunto de módulos, não pode ser tão grande. Então, há um duto visível na frente e atrás neste vídeo. E esse duto está em um lugar diferente e com um formato diferente do que eu me lembro de ter visto. Esse duto parece maior do que no meu Plaid. E eu posso estar errado, isso é um vídeo, e posso estar sendo enganado ou posso estar cometendo um erro, mas esse duto parece maior do que no meu Plaid de 1000 cavalos. Então, novamente, esse é um motivo para eu supor que essa é uma arquitetura de data center aplicada à mobilidade pela primeira vez. Então, a infraestrutura de resfriamento do Cybercab é séria, mais do que a do Model 3, e possivelmente em certos componentes até mais do que a do Plaid. E nós sabemos que a Tesla leva a sério o Optimus digital e a computação distribuída. Mas eu acrescentaria que, é claro, esses Cybercabs vão ser usados intensamente. Então a quilometragem diária e o carregamento provavelmente, em média, serão muito maiores do que em um veículo de passeio, o que exigiria que a infraestrutura de resfriamento fosse mais robusta. Então vamos ver. Uma coisa eu sei, nunca estive tão empolgado para ver a segurança em colisões de um veículo. Em geral, veículos Tesla com Frank possuem zona de deformação, mas isso não se aplica ao Cybercab. Estou curioso para ver que mágica de engenharia a Tesla criou nesse caso. Acho que com tanto hardware na frente do Cybercab, não há espaço para rodas de 21 polegadas na dianteira também. Mas a Tesla colocou isso na traseira, onde consegue compensar parte da resistência ao rolamento com as rodas traseiras maiores. Mas deixando a engenharia de lado, sabemos que a Tesla disse que o Cybercab terá uma eficiência em torno de 5,5 milhas por kWh. Lars já disse antes que o objetivo é que o pacote de baterias fique abaixo de 50 kWh. E Lars também disse que eles estão buscando cerca de 300 milhas de autonomia.
Para isso, com essas especificações, eles precisariam atingir cerca de 6 milhas por kWh. Outra questão que muitos aqui tomam como certa é o processo de moldagem por injeção, no qual a cor já é incorporada ao criar o molde. A Tesla injeta tinta de poliuretano para fabricar os painéis de plástico. E como Joe Tetmeier disse ao Brian, agora eles conseguiram fazer com que cada painel tenha a cor perfeitamente igualada. Acredite ou não, isso raramente ocorre nas oficinas de pintura tradicionais. Mas com o Cybercab, a Tesla poderá combinar todos esses painéis. Mas falando da oficina de pintura, pode custar entre 200 milhões e 1 bilhão de dólares para construir. Normalmente, ela pode ocupar cerca de 50% da área da fábrica. E, em média, com base no que li, ela pode consumir cerca de 60% da energia da fábrica e também gerar cerca de 60% das emissões de CO2 da planta. E alguns meses atrás, Ryan McCaffrey do Ride the Lightning estava conversando com Lars e disse que não ter uma oficina de pintura economizaria cerca de 100 milhões de dólares para a Tesla. E Lars não discordou. E claro, o método tradicional da oficina de pintura é um dos aspectos mais demorados de toda a linha. Então esses são alguns dados absurdos e a Tesla eliminou tudo isso de forma eficaz, não só para o Cybercab, mas também para o Cybertruck. Considerando os volumes atuais, isso afeta mais o Cybercab daqui em diante. Estou compartilhando tudo isso, porque embora muitos de nós gostaríamos de ver a Tesla aumentar a escala um pouco mais rápido aqui, temos que lembrar que a Tesla tem um veículo em produção que provavelmente custa algo em torno de 20 a 25 mil dólares, que aliás dirige sozinho. Então talvez tenhamos que esperar mais um ano ou algo assim para atingir a escala Sirius. Mas por favor, alguém me explique como qualquer um vai chegar perto de competir com isso. Como você verá mais adiante neste vídeo, a Waymo, em termos de lucro, está indo na direção errada. E eu vi pessoas dizendo que não gostam da nova cor dourada brilhante. Mas lembrem-se, Lars já disse que tecnicamente eles poderiam injetar qualquer cor nesse processo de moldagem. Acho que não há planos imediatos para Cybercabs de cores diferentes direto da Tesla, mas isso pode acontecer futuramente. E fazer com que todos esses painéis tivessem a mesma cor não foi um processo fácil. Joe disse que a Tesla trabalhou muito nisso. Então isso não é só ótimo para o método Unboxed, mas também do ponto de vista de reparo. A montagem modular com esses painéis na mesma cor significa que substituir um painel danificado deve ser significativamente mais fácil. Eu poderia falar muito tempo sobre a Cybercab. Acho que a Tesla fez escolhas de engenharia muito interessantes, mas queria esclarecer algumas informações erradas sobre a unidade de tração. Então, mais uma vez, a Cybercab é um veículo com tração dianteira. Daqui a uma semana ou duas, vou compartilhar um projeto em que venho trabalhando para acompanhar o progresso da autonomia da Tesla. Mas até lá, continuarei a mencionar o rastreador de robotaxis, que agora conta com 20 veículos sem supervisão em Austin, e 3 em Dallas e 3 em Houston, totalizando 26 no total. É um pouco cômico para mim neste momento ver como algumas pessoas estão interpretando essa pequena expansão que estamos tendo, dizendo coisas como estamos indo para cima, crescendo de forma exponencial e que o crescimento sem supervisão aumentou 100% nas últimas semanas. E olha, eu não quero desanimar ninguém. Eu só acho que todos nós precisamos desacelerar um pouco, olhar o quadro geral e entender que quase um ano após o lançamento do serviço Robotaxi, ainda estamos com apenas 26 veículos sem supervisão. Mas como venho dizendo, esses dados provavelmente não são precisos. As viagens registradas nesse rastreador, em comparação com as viagens que realmente estão acontecendo, provavelmente representam apenas alguns %. Mas o lado positivo disso é que pode haver ainda mais veículos sem supervisão ativos na frota. É só que esses veículos não estão sendo registrados. Mas dito isso, acho que na escala pequena atual, isso já nos dá uma ideia aproximada. Mas Russelltown, Texas, hoje acabou de compartilhar um vídeo de 6 novos Tesla Robotaxis identificados na Tesla Houston em Hempstead. Acho seguro dizer que nas próximas 1 ou 2 semanas devemos esperar cerca de Z veículos sem supervisão da Tesla ativos em Dallas e Houston. É sobre esse contexto que falo. Tem gente dizendo, olha, o crescimento dos veículos autônomos da Tesla aumentou 40% só nos últimos dias. E sim, a Tesla adicionou 6 novos veículos autônomos, de acordo com esses dados, nos últimos dias. Não foram 60 veículos, foram 6. Preciso que entenda que estou jogando um balde de água fria nisso, porque muitos estão dizendo coisas como: viu, a Tesla decifrou o código. Agora estamos prontos para centenas de veículos autônomos, e eu adoraria isso tanto quanto, se não mais, do que qualquer outra pessoa. Mas neste momento, a Tesla tem cerca de 60 dias restantes para lançar nas 5 novas cidades que eles apresentaram no slide.
Não será exatamente assim, mas isso implicaria lançar em uma nova cidade a cada 12 dias até o fim de junho. Eu só acho que, pelo menos pelos próximos meses, seria sensato esperar uma implementação mais gradual como estamos vendo agora. E não algum tipo de escala exponencial imediata, onde veríamos centenas de veículos autônomos, como algumas pessoas estão criando essa expectativa. E um ponto sobre o Cybercab ser implantado. Lembre-se, levou um tempo para a Tesla calibrar o FSD na Cybertruck, porque as posições das câmeras são diferentes. Não sei quantas milhas reais a Tesla precisará para o Cybercab, mas por isso talvez tenhamos que esperar antes de colocarem o veículo na rede Robotaxi. Por isso é ótimo ver esses Cybercabs de teste circulando pelo país, pois todos ajudam a validar o software. A China acabou de suspender a emissão de novas licenças para veículos autônomos. Isso aconteceu depois que dezenas de robotáxis Apollo Go da Baidu pararam de repente em Wuhan no mês passado. Após isso, reguladores pediram que governos locais fizessem autoavaliação e fortalecessem o monitoramento de segurança para evitar novos incidentes. A suspensão de novas licenças impede que as empresas de direção autônoma adicionem novos robotáxis às suas frotas, iniciem um novo projeto de teste ou expandam para uma nova cidade. Não está claro quanto tempo a suspensão vai durar. Esta é pelo menos a segunda vez que os reguladores interrompem novas permissões devido a um incidente relacionado à Baidu. Desta vez, mais de 100 robotáxis Apollo Go ficaram parados nas ruas da cidade no final de março. A polícia afirmou que a pane provavelmente foi causada por falha no sistema, mas a Baidu ainda não se manifestou. Para contextualizar, a Apollo Go é a maior fornecedora de robotáxis da China, com centenas de veículos em mais de uma dúzia de cidades. Por enquanto, isso não vai impactar a Tesla, porque as licenças se referem especificamente a veículos autônomos de nível 4, e tecnicamente a Tesla está no nível 2. Então, isso só bloqueia novas permissões e licenças para veículos de nível 4, não suspende as operações atuais. Exceto, claro, para o Baidu, que deve pausar as operações devido ao incidente. Não há impacto na Tesla no momento, mas destaco isso pois pessoas como Gary Black ainda citam empresas como Baidu para argumentar que outras também podem oferecer autonomia como a Tesla. E embora algumas dessas empresas possam ter começado mais rápido, dependendo dos critérios que você está analisando, não importa como você começa. O que importa é como você termina. Quando se trata de autonomia na China, neste momento, Xpeng está fazendo uma campanha com influenciadores com seu novo VLA 2.0 que dizem ser comparável ao FSD, principalmente porque eles estão adotando uma abordagem muito semelhante para o problema. Algumas pessoas dizem que é só por visão, mas a verdade é que eles ainda usam radar, então eles contam com alguma fusão de sensores. E claro, no geral, esses passeios de pessoas como Kyle e Kinjava têm sido bastante impressionantes. Mas Kyle também disse coisas como esta. Ele possui um sistema de assistência ao motorista muito bom. Muito bom. Comparado com o FSD. O FSD é melhor. Especialmente a versão dos Estados Unidos. Então, eu acabei de usar o FSD aqui agora há pouco. Não precisei mexer na versão funcional. Funcionou bem. Beleza. Não precisei tocar no volante em nenhum momento, foi tranquilo. Beleza. E eu acho que o Kyle é tão imparcial quanto possível. Mas o CEO da Xpeng acabou de dizer que o sistema VLA deles já supera o FSD da Tesla em cenários complexos de direção na China e fez uma aposta pública de que vai fechar totalmente a diferença restante até 30 de agosto deste ano. E isso não deveria ser surpreendente, já que a Tesla ainda está trabalhando para coletar mais dados das regras locais de trânsito na China. Estou compartilhando isso porque essa aposta é ainda mais ousada do que a do MKBHD. O CEO disse que se o sistema VLA 2.0 alcançar na China a mesma experiência nas ruas que o 14.2 da Tesla oferece no Vale do Silício, então, até o final de agosto, ele vai construir um refeitório ao estilo chinês no Vale do Silício, inspirado na cafeteria da sede da Xpeng. Se o VLA não atingir o objetivo, o chefe de direção inteligente da Xpeng vai atravessar a ponte Golden Gate pelado. Ele convidou o Elon para vir testar o resultado pessoalmente. Então talvez o departamento de marketing mereça um aumento. Então essa aposta é real, mas falando mais sério, esse VLA 2.0 deve ser lançado globalmente em 2027. E a Volkswagen foi designada como parceira inaugural de lançamento, e essa parceria vai começar no mercado chinês. Mas o próprio CEO da Xpeng disse: acreditamos que a autonomia total, ou seja, sem supervisão, vai chegar nos próximos 1 a 3 anos. E isso já está disponível em alguns veículos de clientes agora, mas só foi lançado em março, então temos dados limitados até agora. Mas o que fica de lição é que há alguns veículos de mídia legítimos dizendo que o VLA 2.0 realmente supera o FSD em situações específicas na China. Como disse, isso é esperado até a Tesla reunir mais dados locais.
E é verdade, Speng está adotando uma abordagem muito semelhante do ponto de vista de hardware e software, integrando verticalmente, se afastando da Nvidia em termos de hardware, indo para uma abordagem de ponta a ponta, em que entram photons e saem comandos. Mas como eu disse, eles ainda estão usando radar. Como sempre digo, o sucesso deixa pistas. Acho que mais empresas deveriam copiar a Tesla e tentar acompanhá-la rapidamente. E a Xpeng está fazendo exatamente isso, então é algo para ficar de olho. E eu disse que voltaríamos a falar da Waymo. Aqui vamos nós. A Alphabet acabou de divulgar seus dados do primeiro trimestre. Vamos para a categoria Outras Apostas, onde a Waymo está incluída. A receita do primeiro trimestre foi de 111 milhões de dólares, abaixo dos 450 milhões do mesmo período de 2025. E passando para os resultados operacionais, no primeiro trimestre deste ano, a categoria Outras Apostas teve um prejuízo de 2,1 bilhões de dólares, que foi maior do que o prejuízo de 1,2 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano passado. Então, naturalmente agora muita gente está dizendo, tá vendo, a Waymo nunca vai ser lucrativa, está indo na direção errada. Mas é o seguinte, o contexto importa. No primeiro trimestre deste ano, a Verily, uma empresa dessa categoria de outras apostas, foi desconsolidada. Ela levantou dinheiro. Ela saiu da categoria Outras Apostas, o que ajudou a reduzir a receita dessa área no primeiro trimestre. Sabemos também que a Waymo tem expandido para novas cidades. Sabemos que a Waymo está adicionando veículos mais novos à frota, continuando a se afastar do Jaguar I-Pace. E de forma positiva, a Waymo acabou de levantar bilhões de dólares em fevereiro, com uma avaliação de 126 bilhões de dólares. Mas também é verdade que Sundar Pichai disse que a Waymo não será lucrativa antes de 2027 no mínimo. Mas resumindo, se você remover encargos pontuais como compensação baseada em ações e presumir que a Waymo representa cerca de 70% da categoria de outras apostas, e ainda assim a Waymo provavelmente está perdendo cerca de 800 milhões de dólares por trimestre. Ou, colocando de outra forma, para cada $1 de receita que a Waymo ganha com tarifas de corrida, os custos deles ficam na faixa de 15 a 20 dólares. Sim, a Waymo está expandindo para novas cidades e aumentando corridas pagas semanalmente, mas ainda está longe da lucratividade real. O que nos leva de volta à discussão sobre o táxi cibernético que tivemos anteriormente. Vamos seguir acompanhando o crescimento da Tesla nos próximos meses, mas a Waymo ainda não tem resposta para o Cybercab. Não agora, nem tão cedo, o mercado de usados para veículos Tesla continua acelerando. Nos últimos 90 dias, de acordo com o CarGurus, o preço médio de um Tesla usado subiu quase 18%, enquanto o índice geral de preços do CarGurus subiu apenas 6%. Eles afirmam que, deixando os carros a combustão de lado, a demanda dos consumidores se concentra em híbridos e Teslas, não nos elétricos das montadoras tradicionais. Muitas pessoas assumiram que o aumento nos preços da gasolina significaria um ressurgimento na demanda por veículos elétricos, mas quem realmente saiu ganhando foram os híbridos. Embora os elétricos da Tesla também estejam indo muito bem. Veículos elétricos usados, sem o emblema da Tesla, perderam mais de 10% do seu valor no último ano. Isso se compara em valores estáveis para Teslas e híbridos, e uma queda modesta de 2,8% para veículos tradicionais a gasolina. E o Tesla Model X foi o carro usado que vendeu mais rápido no mês de março. Aqui vai um por nostalgia. A GM acabou de anunciar que a tecnologia EaseOff de direção sem as mãos do Cadillac Escalade QI chegará em 2028. Sabemos que a Uber possui cerca de 12% da Lucid e eles estão trabalhando junto com a Neuro para desenvolver seu próprio serviço de robotáxi. Mas agora eles estão trazendo outro membro para o grupo, que é a Hertz. Hoje soubemos que a Hertz fará a gestão diária dos veículos, incluindo carregamento, manutenção, reparos, limpeza e alocação de pessoal nos depósitos. O serviço deve ser lançado até o final deste ano na Bay Area, usando os Lucid Gravities e a tecnologia autônoma da Neuro. A Hertz vai realizar esse trabalho por meio de uma afiliada recém-criada chamada Automobility, que, segundo a locadora, vai oferecer soluções integradas de gestão de frotas em diversos segmentos de mobilidade. Com a transição da indústria de veículos pessoais para frotas comerciais, conduzidas por motoristas ou autônomas, a Oro busca suprir uma importante lacuna de orquestração e operações. Isso não é surpresa, pois no ano passado soubemos que a Waymo usaria aves para gerenciar sua frota de robotáxis em Dallas. Outro lembrete, a infraestrutura que a Tesla está encarregada de construir, fazendo tudo sozinha, não é algo pequeno. E como sabemos, o problema de ter 3 ou 4 empresas querendo um pedaço do bolo é que cada uma vai querer tirar uma margem de lucro de algum lugar. E o processo de coordenação e aprovação só fica mais lento quanto mais empresas estão envolvidas. Quando se trata do FSD supervisionado em toda a União Europeia, por enquanto parece que a maioria dos outros países vai esperar pela reunião do TCMD e provavelmente por uma votação mais tarde, no dia 30 de junho,
A maioria desses países avança devagar, sem acelerar a aprovação individual, aguardando a decisão do grupo mais amplo. Mas na Itália, um senador tem pressionado publicamente pela aprovação do FSD e perguntado se o governo pretende acelerar com a aprovação. Mas no fim das contas, tudo o que disseram foi que ainda não foi tomada nenhuma decisão em nível europeu. A aprovação em toda a União Europeia ainda está em jogo para este verão, devendo ocorrer de forma coletiva, não individualmente por país. A Tesla disse que, após o lançamento do FSD 14 Lite para veículos com hardware 3 nos Estados Unidos, eles planejam expandir o V14 Lite para outros mercados internacionais. Essa atualização garante que os proprietários de veículos com hardware 3 continuarão se beneficiando das atualizações contínuas. Mas a Tesla disse que, por enquanto, não pode fornecer datas definitivas no momento. Sabe o ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Às vezes, um vídeo vale ainda mais. Só faça isso por cortesia. Se eu sei que não há ninguém atrás de mim, ou se tiver tipo... Beleza. Obrigado. Vendo coisas que os humanos não conseguem, como se precisássemos de mais hype, Elon disse que o Optimus 3 é especial. E uma nova versão do 14.3.2 foi lançada para mais alguns usuários além do grupo EA, mas ainda está longe de ser amplamente distribuída. E o diálogo pop-up que aparece quando você desativa agora inclui navegação como uma opção, mas você precisa responder, não há como sair dessa tela. Então, até o momento da gravação, eu diria que cerca de 90% da frota ainda não recebeu o 14.3, então você não está sozinho. As ações da Tesla fecharam o dia a 181 dólares e 63 centavos, uma alta de 2,37%, enquanto o NDX subiu 0,98%. O volume foi 24% abaixo da média. Não se esqueça de conferir o Delete Me, que está linkado abaixo para quem tiver interesse. Isso realmente ajuda o canal mais do que você imagina. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.